Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuo a série sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E agora eu irei falar sobre o período que marcou o início da nova era, o início do novo milênio. Eu vou falar dos carnavais do período de 2000 até 2003. E como sempre faço, vou começar com aquela geral do período e depois partir para o ano a ano. Bom, começando com a parte do julgamento. A Liesa, ela colocou 3 jurados por quesito nesse período, na verdade, de 2000 até 2002. Apenas no ano de 2003 é que foram 4 julgadores por quesito. A questão do tempo. O tempo variou entre 80 e 85 minutos no máximo, sendo o tempo mínimo o de 70 minutos. A partir do ano de 2002, tivemos 2 novidades. A nota decimal passou a valer, ou seja, deixava de ser de meio ponto para valer de 0,1 a 0,1 ponto. E a nota mínima seria ainda a nota 7. A outra novidade foi a questão do descenso. Apenas uma agremiação cairia a partir do ano de 2002, coisa que também prevalece até os dias atuais. A média de componentes nesse período foi de cerca de 3.500 a 4.000 componentes por escola, sendo que 2 agremiações elas meio que fugiam dessa média. A Imperatriz costumava levar um pouco menos de componentes, às vezes cerca de 3.000 componentes em alguns anos, e o Acadêmicos do Salgueiro, ele fazia justamente o contrário, ele levava além dessa média, às vezes até bem mais além do que esses 4.000 componentes, como por exemplo no ano 2000, em que a Vermelho e Branco da Tijuca chegou a desfilar com 6.000 pessoas. Esse período marcou um leque maior de patrocínios no desfile das escolas de samba, que já existiam, mas eles focavam muito na questão dos enredos CEP, ou seja, os enredos que abordavam questão de cidades, e também de estados. Mas, além desses enredos CEPs, que continuavam com força durante esse período e posteriormente também, mas surgiram outros tipos de patrocínios variados, como por exemplo a Beija-Flor e o Salgueiro no ano 2002, que foram patrocinadas cada uma por empresas de aviação, uma pela TAM, outra pela Varig. A Grande Rio em 2003 foi patrocinada pela empresa Vale. E assim vai, tá gente? Tivemos diversos tipos de patrocínios e aí os carnavalescos tinham que se desdobrar para, além de esconder o patrocínio, para não ficar a questão do merchan no desfile, já que é proibido, também levar um pouco de cultura para a pista. Foi um período que o Rio de Janeiro sofreu muito com a questão da violência. Na verdade, infelizmente, a cidade ainda sofre, mas naquele período a coisa foi bem tensa mesmo, devido à forte guerra entre o tráfico de drogas. E, paralelamente a isso, ainda existia a guerra no Afeganistão. Então, devido a esse cenário, as escolas de samba levaram para a avenida mensagens de paz, como por exemplo, a Viradouro, que em 2002 distribuiu lenços brancos para a plateia. A Mocidade e a Portela, em 2001, abordaram em seus enredos mensagens de paz, de amor, de harmonia. E a Mangueira, em 2002, no seu carro Abre Alas, ela levou componentes com bandeiras brancas, além de, no ano seguinte, falar sobre Moisés, uma história bíblica em qual abordou também a questão de mensagens de paz. Apesar do tricampeonato da Imperatriz Leopoldinense, a Beija-Flor de Nilópolis mostrou muita força durante este período, pois de 2000 até 2002 a escola conquistou 3 vice-campeonatos e
foi campeã no ano de 2003. Lembrando que ela já havia sido campeã em 98 e vice em 99. Ou seja, ela conquistou aí um tetravice e 2 campeonatos. Fora que posteriormente conquistou diversos títulos. Resumindo, a Beija-Flor reinou durante o período dos anos 2000, entre desfiles técnicos, emocionantes, bonitos, luxuosos e até mesmo antológicos. O público, de forma geral, criou um grande ranço com as conquistas da Imperatriz Leopoldinense, pela sua forma de desfilar e também com os resultados que se deram no carnaval durante esse período. E mesmo quando a escola tentou mudar a chave no seu modo de desfilar, vindo mais irreverente, mais solta, o público continuava com o nariz torcido para a agremiação, inclusive a recebendo com vaias. Eu vou contar essas histórias daqui a pouco. Ou seja, a Imperatriz teve um período grandioso, glorioso em termos de classificação, mas em compensação teve aí esse revés, do qual acarretou com a indiferença do público que perdurou por muitos anos. Pelo fato de haver muitos enredos patrocinados, ou melhor, pela busca de ter enredos patrocinados, as escolas de samba acabaram evitando entrar em polêmicas e os desfiles ficaram mais comportados nesse início de século. Os enredos ficaram mais politicamente corretos e temas críticos políticos acabaram sumindo da Marquês de Sapucaí. É aquele negócio, evitar entrar em polêmica, evitar entrar em atrito com alguém, com algum grupo, para que posteriormente possa conseguir algum apoio, seja ele financeiro ou de alguma outra forma. Agora eu vou para o ano a ano, começando com o ano 2000, que tivemos um carnaval temático, um carnaval dos 500 anos do descobrimento do Brasil. E com isso, todas as escolas de samba do grupo especial deveriam vir com temas que falavam sobre a história do Brasil. Inicialmente, a Liesa ofereceu a opção de 21 enredos, ou melhor, 21 temas para as escolas, mas elas descartaram, preferiram confiar nos seus carnavalescos. Com isso, acabamos tendo aí alguns temas repetidos, como por exemplo, a Imperatriz e a Unidos da Tijuca vieram falando sobre o descobrimento do Brasil. Enquanto isso, a Independência acabou ficando de fora. E para bancar essa festa especial, a Prefeitura do Rio de Janeiro deu uma grana extra para as escolas de samba. R$500 mil. O prefeito Luiz Paulo Conde acabou aí dando essa subvenção extra para as agremiações para que o carnaval fosse todo especial e mais rico nesse ano. Esta foi a segunda vez em que as escolas de samba desfilaram com um tema único, com um carnaval temático. A outra oportunidade foi em 1965, no qual todas as escolas de samba deveriam vir com um enredo sobre a história da cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, era a comemoração dos 400 anos de fundação da cidade. A partir desse ano, a Rede Globo passou a ser a única emissora a transmitir os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no caso do grupo especial. E foi um carnaval morno, gente. Foi um carnaval bem morno esse de 2000, apesar do investimento da prefeitura, apesar do carnaval temático, ele não marcou a história do carnaval carioca. Não tivemos assim realmente um desfile que a gente possa aqui destacar como antológico, pois com os temas muito próximos e com as escolas comportadas, acabaram que os desfiles ficaram muito burocráticos nesse ano. Mas mesmo assim ainda tivemos duas polêmicas nesse ano. A primeira delas envolveu a modelo Ângela Bismarck, que quase foi presa no desfile da Porra da Pedra por pintar uma bandeira do Brasil no seu corpo.
A alegação da polícia é que ela desrespeitou um símbolo nacional. A outra polêmica envolveu a escola de samba Unidos da Tijuca, que foi proibida de levar para a avenida no seu carro abre-alas a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança e também uma cruz. Esses objetos chegaram a ser apreendidos pela polícia e o carnavalesco Chico Espinosa chegou a ser detido. No final, terminou tudo bem, mas a escola não pôde levar para a avenida esses símbolos religiosos. Eu já contei essa história, aqui no card. Se liga lá para saber os detalhes de tudo o que aconteceu. O desfile da tradição teve quase todas as suas alas coreografadas, o que tornou o desfile extremamente chato. A Unidos de Vila Isabel foi rebaixada do grupo especial depois de 21 anos. A agremiação veio com tema sobre a cultura indígena. A imprensa considerou que o Carnaval Carioca tinha 4 novas grandes escolas. No passado eram Portela, Império, Salgueiro e Mangueira. E agora a imprensa considerava que Imperatriz, Beija-Flor, Viradouro e Mocidade eram as 4 grandes do Rio de Janeiro, até pelo fato das escolas repetirem as 4 primeiras posições em 99 e também no ano 2000. E um dos momentos mais marcantes e mais legais nesse carnaval foi da comissão de frente da Estação Primeira de Mangueira, que veio mostrando o nascimento de Dom Ubá. Uma bela comissão de frente, mas um grande trabalho do Carlinhos de Jesus. O Acadêmicos do Salgueiro saiu como uma das grandes favoritas para conquistar o Carnaval Carioca nesse ano. Porém, o título ficou mais uma vez com a Imperatriz Leopoldinense, que apresentou um bonito desfile aliado à técnica, mas que de certo modo empolgou dessa vez. O tema era sobre o descobrimento do Brasil. Dos seus títulos conquistados nesse período, esse foi o menos polêmico. Ano de 2001. A escola de samba Tradição homenageou o grande apresentador e também empresário Silvio Santos. E acabou que a Escola do Campinho contou com uma ampla divulgação do seu samba-enredo, que era muito divulgado nos intervalos comerciais do SBT. Perto do carnaval, a cada intervalo comercial, o samba da tradição era exibido na íntegra e de forma nacional. Com isso, o desfile da escola foi cercado de grande expectativa. Silvio Santos e toda a sua trupe do SBT compareceram no desfile da escola, o que causou um grande felizão. Mas ficou por aí. A Escola do Campinho não apresentou um bom desfile e acabou ficando em apenas no 8º lugar. Império Serrano e União da Ilha tiveram problemas em suas alegorias na questão da iluminação devido ao mesmo eletricista. Na Escola da Serrinha, uma alegoria que seria um container que abriria no meio do desfile mostrando as belezas do Rio de Janeiro, não abriu. E acabou que passou o container fechado no meio da pista. E as pessoas ficaram sem entender nada. Já na União da Ilha, que tinha como enredo a energia, acabou que o desfile passou sem energia. O desfile passou apagado e os efeitos esperados, inclusive na comissão de frente, não aconteceram. Devido a estes problemas e outros, a União da Ilha acabou sendo rebaixada depois de 27 anos no grupo principal. A Grande Rio trouxe um dublê americano que sobrevoou a Marquês de Sapucaí com uma mochila movida a propulsão de nitrogênio. Isso causou um grande efeito na época, foi muito comentado no pós-desfiles. E muita gente ficou sem saber qual era a função dele naquele desfile que era sobre o profeta Gentileza. Joãozinho 30, o carnavalesco da escola, argumentou que ele fazia parte da comissão de frente, que representava astronautas que buscavam a paz no 3º milênio. Não sei se conseguiu convencer muita gente, mas a verdade é que quase ninguém ou ninguém conseguiu perceber isso
na hora. Outros momentos que marcaram esse carnaval de 2001. A bateria da Viradouro se ajoelhou para saudar o grande público e o desfile da Imperatriz foi encerrado com uma grande homenagem à próxima escola a desfilar, que seria a Estação Primeira de Mangueira. A Beija-Flor de Nilópolis realizou um desfile antológico sobre a rainha escravizada Agotime. Um desfile que foi aclamado pelo público, pela mídia, mas não pelos jurados, que deram mais uma vez o título à Imperatriz Leopoldinense, que tornou-se a primeira tricampeã do sambódromo. Porém, foi mais uma vez um título, um resultado muito contestado pelo público e pela mídia. Não apenas pelo desfile técnico, que a Imperatriz realizou mais uma vez, mas pelo fato da Beija-Flor realizar um grande desfile. Um desfile que mexeu com todo mundo. E sem falar do fato de Luizinho Drummond, patrono da Imperatriz, ser também presidente da Liesa. Todos esses ingredientes contribuíram para que o público não aceitasse de forma alguma esse tricampeonato da escola. E quando chegou no desfile das campeãs, a Imperatriz foi mal recebida pelo público, pelas arquibancadas, sendo vaiada e recebida com latinhas de cerveja. Até a polícia teve que se envolver, tomar a frente dos componentes da escola na concentração para que eles não fossem atingidos. Carnaval de 2002. Nesse ano, o sambódromo contou com canhões de luz coloridos para dar um efeito especial aos desfiles. Se não me falha a memória, esses canhões duraram aí cerca de 4 carnavais, perduraram até o ano de 2006. O desfile das campeãs passou a ser, a partir desse ano, com 6 agremiações. Até então, eram 5 as escolas que retornavam no sábado. Para mim, foi um ano de nível altíssimo quanto à questão estética. Para mim, Fábio, considerando os desfiles que eu vi ao vivo lá da Sapucaí e também pela televisão, foi o ano que eu acho, que eu considero o de nível mais elevado na questão estética. A Beija-Flor de Nilópolis trouxe uma novidade que acabou se tornando regra no carnaval atual. Ela colocou o casal de mestre-sala e porta-bandeira logo após a comissão de frente, com o objetivo de que não se abrisse aquele buraco quando o casal se apresentasse para os jurados. Acabou que funcionou e as outras escolas seguiram essa moda, que acabou se tornando moda e meio que regra para todas elas no carnaval que conhecemos hoje. A Imperatriz Leopoldinense recebeu um patrocínio bem gordo da Prefeitura de Campos de Goytacazes para falar, obviamente, sobre a cidade. Um patrocínio de R$1.800.000, uma grana que é alta até para os dias atuais. Só que o desfile decepcionou os políticos e também a população local, pois eles esperavam que a carnavalesca Rosa Magalhães mostrasse as belezas da cidade na Sapucaí. Entretanto, a carnavalesca preferiu abordar a cultura indígena da região e também a questão da antropofagia, tropicalismo e modernismo. Obviamente, nada disso agradou as pessoas da cidade de Campos. E a Prefeitura de Campos ameaçou a escola para devolver a grana oferecida. Acabou que no final deu em nada. Só mesmo a revolta do pessoal de Campos de Goytacazes, que deve existir até os dias de hoje. Bom, de qualquer forma, a Imperatriz fez um grande desfile nesse ano de 2002. Um desfile bem animado, um desfile leve, mas que não contagiou o público, que se mostrou indiferente com a escola. Na verdade, o público mostrou uma certa rejeição com a agremiação. Quando o nome da agremiação da Imperatriz foi anunciado nos alto-falantes do sambódromo, o público recebeu com uma grande vaia. O pessoal do setor 1 jogou papel, jogou latinhas, tudo que tinha direito em cima dos componentes da escola na concentração
em virtude dos resultados dos últimos anos. E essa rejeição do público afetou até mesmo os ensaios da escola. Enquanto na véspera do Carnaval de 2002 as quadras das escolas de samba estavam lotadas, a da Imperatriz se encontrava vazia, não chegava nem a cerca de 500 pessoas nesses ensaios. Claro, o Rio de Janeiro vivia uma grande onda de violência que certamente também contribuiu para afastar o público dos ensaios. Mas, sem dúvidas alguma, a Imperatriz pagou muito, um preço bem alto, por aqueles resultados que ocorreram no final dos anos 90 até início dos anos 2000, por muito tempo, tá? Não foi apenas até 2002, não. Perseguiu aí, na minha visão, até o ano de 2019. Já falei isso aqui algumas vezes. Só depois da passagem da escola no grupo de acesso em 2020 é que a coisa começou a mudar. Bom, entre os momentos marcantes desse carnaval, eu destaco a comissão de frente da Unidos da Tijuca, aquela do barquinho, o Tigre da Porto da Pedra e a Águia da Portela. E a grande campeã desse carnaval de 2002 foi a Estação Primeira de Mangueira, que fez um desfile vibrante, emocionante sobre o Nordeste brasileiro. Carnaval de 2003, que foi muito especial para mim, pois foi a primeira vez que eu fui assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí. Nesse ano, a perda de pontos por uma escola exceder cada minuto do tempo máximo de desfile foi de 0,2 ponto. Até então, a perda era de 1 ponto. O Acadêmicos da Grande Rio foi pela primeira vez para o desfile das campeãs, ficando em terceiro lugar em um enredo que foi patrocinado pela empresa Vale. O Acadêmicos do Salgueiro comemorou 50 anos com um belo desfile. E o refrão no meio que dizia: Salgueiro vermelho, balança o coração da gente. Desculpa cantar, tá, gente? Mas esse refrão fez sucesso com a torcida do Flamengo, que, claro, modificou a letra falando do time. E falando do Salgueiro, a escola foi a primeira vítima do novo item que existiu no regulamento da Liesa. A agremiação excedeu o tempo máximo em 4 minutos e acabou perdendo 0,8 pontos e ficou de fora do desfile das campeãs. A nota triste desse ano foi a queda da atriz Neuza Borges de uma alegoria da Unidos da Tijuca. A escola de samba teve que pagar uma indenização milionária anos depois à atriz. Eu já contei os detalhes dessa história aqui nesse vídeo. Falando em Unidos da Tijuca, a agremiação tinha um dos melhores sambas do carnaval de 2003, com o tema Agudaz. Porém, o samba passou muito, mas muito mal na avenida, frustrando os sambistas. Conta a lenda, a história de que o problema se deu no cavaquinho. O rapaz do cavaquinho acabou entrando num tom errado e que se levou até o final do desfile. E o primeiro desfile que eu vi na vida de uma arquibancada especial, ou seja, uma arquibancada mais cara, foi o desfile da Tradição, nesse ano, que homenageou o jogador Ronaldo, que era o rei do marketing na época. O jogador não pôde aparecer, e no seu lugar compareceu a sua mãe. E assim, gente, foi um desfile muito fraco, mas muito fraco mesmo. Eu até fiz um vídeo recente falando e considero este o desfile mais feio que eu já vi nesses meus 20 anos de Marquês de Sapucaí, considerando apenas o grupo especial. Para vocês terem ideia, até alas com camisetas, e diversas alas, tá, gente? Com apenas o nome dos times que o Ronaldo jogou, apareceu. E é curioso porque considero esse desfile muito feio e logo após veio um desfile faraônico, um desfile fantástico que foi da Estação Primeira de Mangueira, que eu tenho até hoje minhas dúvidas se ele foi ou não o mais bonito que eu já vi na minha vida. O desfile da Mangueira falava sobre Moisés, os 10 mandamentos da paz. Um desfile sensacional, um desfile super luxuoso e que eu guardo algumas imagens bem marcantes.
como por exemplo do carro abre-alas, que foi o maior que passou no Sambódromo até então, com 87 metros, a ala do Mar Vermelho, em que uma ala atravessava a outra, e a comissão de frente, mais uma vez coreografada pelo Carlinhos de Jesus, com aquela imagem dele flutuando, né, representando aí a figura de Moisés. Mas a grande campeã desse carnaval foi a Beija-Flor de Nilópolis, que depois de bater 4 vezes na trave, com 4 vice-campeonatos consecutivos, a escola foi campeã com um enredo que abordava a miséria e a fome. Um desfile correto, um desfile assim, de certo modo vibrante, mas muito feio. É aquilo que eu comento aqui no canal, tá, gente? Quando o tema ele permite esse tipo de estética, não há o que reclamar. Tá certo que a gente gosta de ver coisas bonitas, mas uma estética feia, ela se faz de certo modo adequada para esse tipo de tema. E acabou que a Beija-Flor conquistou aí os jurados. E nesse desfile também teve uma imagem que marcou esse carnaval, que foi da última alegoria, que trazia uma grande escultura do então eleito presidente Lula da Silva. Então é isso, gente. Um vídeo mais curto em relação aos últimos que eu fiz sobre a série, até porque, como já falei, esse período foi meio morno do carnaval carioca, então não apareceram assim muitas informações, muita coisa para a gente falar aqui nesse resumo. Tá legal? Bom, espero que tenham gostado. A quem assistiu a todo o vídeo, eu agradeço de coração. Valeu, abraços e até a próxima.